Ei, olha em volta. É lindo, né? Verdade, tudo lindo. E pensar que a gente cresce achando que tem que seguir um caminho certo, que é trabalhar, estudar, conquistar as coisas e só aí viver. Verdade. E tem gente que acha que é loucura isso que a gente fez. Mas loucura pode ser você passar a vida toda querendo alguma coisa e nunca ter coragem de ir atrás disso. Nossa, e por tudo que a gente já viveu em 2 meses, no primeiro voluntariado, nesse segundo voluntariado, vivendo coisas extraordinárias, conhecendo lugares incríveis, vivendo com calma, vivendo no presente. Eu sinto que a gente escolheu a forma certa de viajar. E eu sou grato por tudo que tivemos até agora. Todas as viagens, as experiências, até os perrengues. E principalmente por uma coisa. Eu sou grato por termos tido coragem. Oi, pessoal! Esse foi o nosso pequeno ensaio sobre coragem, algo que a gente acha que é muito importante para quem quer começar a viajar, principalmente voluntariando, que é uma coisa que pode ser muito nova para alguns. A gente mesmo, há um tempo atrás, não sabia o que era isso e fomos descobrindo aos poucos e aos poucos ganhando confiança. E a coragem é realmente algo que é muito importante. Porque assim, gente, o medo, nós achamos que ele deve ser algo que vai fortalecer o seu planejamento, para você ter mais noção e ser mais pé no chão de como a sua viagem vai se desdobrar. E não algo que vai te segurar e que vai te prender, que vai chegar a certo ponto da sua vida que você vai estar arrependido de nunca ter feito aquilo que você tinha vontade de fazer e não fez por causa do medo. Existe muita coisa nessa vida que as pessoas dizem que é o certo. Na verdade, o que é certo é o que brilha o seu olho, é o que aquece o seu coração. E a gente descobriu que viajar é o que aquece o nosso coração. Bom, eu me chamo Brena, tenho 29 anos e nós estamos viajando, fazendo um mochilão pela Europa no momento, mas a gente quer fazer um mochilão por muitos outros países, através dos voluntariados. Os voluntariados meio que é o que está possibilitando que a gente faça essa viagem, porque se fosse de turismo normal, a gente não ia conseguir. Eu sou Saul, tenho 30 anos e nós estamos juntos nessa de fazer uma primeira parte do nosso mochilão, que é pela Europa, mas nós temos sonhos de continuar essa viagem por outros continentes do mundo. E como eu disse, o que está possibilitando que a gente faça esse mochilão é voluntariar. E a plataforma que a gente usa é a Worldpackers, e é por isso que a gente veio fazer esse vídeo aqui. Para quem também está com vontade, mas está faltando saber um pouco mais sobre a plataforma. Então nesse vídeo a gente vai falar os pontos positivos e os pontos negativos, que pra gente já adianto que não teve nenhum ponto negativo até agora, mas a gente vai falar os pontos negativos que podem vir a acontecer. E também vamos falar das nossas experiências reais, dar um relato aqui pessoal de como foram as nossas 2 primeiras experiências com Worldpackers. Nós já estamos na estrada há 2 meses e planejado aí até o final do ano a gente vai continuar viajando. Então planejado é 6 meses. Porra! Então, gente, o primeiro ponto positivo desse tipo de viagem voluntariano é a questão financeira. E se fosse só esse, já era um baita ponto. Por quê? Quando você voluntaria no projeto de alguém, você não paga a hospedagem. E a hospedagem a gente sabe que é a parte mais cara de qualquer viagem. Porque são muitos dias, geralmente, que você vai passar no lugar. E se você fosse pagar uma hospedagem, você ia gastar muito. E uma outra coisa é que, em alguns casos, os anfitriões oferecem as 3 refeições. Não são todos, e vocês vão ver uns animais passando por aqui, tá? Eita, Léo, esse é o Leonard. Porque a gente tá no refúgio de animais, no final a gente vai contar um pouquinho melhor sobre a nossa experiência aqui. Leonard tá cheirando a câmera. Então, aí alguns voluntariados, não são todos, dão as 3 refeições inclusas. Ou seja, você não gasta nem com alimentação e nem com hospedagem. Isso é
bizarro, assim, pra viajar. Simplesmente você tá viajando e você só paga a sua passagem. E, óbvio, se você quiser fazer algum passeio, se você quiser comer alguma coisa diferente, sei lá, comprar um chocolate, porque essas coisas você não vai pedir pro anfitrião, né? Mas se quiser comprar um chocolate, quiser comprar uma comida diferente, quiser ir comer num restaurante, aí você vai gastar com isso. Mas um voluntariado pode te possibilitar viajar com muito menos dinheiro do que uma viagem de turismo normal. E esse é um super ponto positivo. Lembrando que não são todos, né, gente? Muitos dão só uma refeição, outros também dão as 2 refeições, e alguns, como esse daqui da gente, não dá refeição nenhuma, mas é porque também é um refúgio de animais, né? Eles não têm fins lucrativos, enfim. Esse então depende do projeto. Sim, pois é. E o próximo ponto é o contato com a cultura local. Obviamente que se você está viajando a turismo muito rápido, pode ser que você acabe não indo ali para as pérolas daquele lugar, para os locais onde só quem é realmente nativo daquele lugar ali vai conhecer qual para ir, qual o restaurante que tem o melhor custo-benefício. Então, assim, esse contato com a cultura local, ele vai vir a partir principalmente do seu anfitrião, que geralmente vai ser uma pessoa que é dali, né? Por exemplo, aqui nós tivemos contato com o nosso anfitrião, que é aqui da cidade, e ele trouxe os amigos dele aqui, nós conversamos, tivemos algumas noites juntos e, né, conversando. Então, estamos na Itália, passamos bons momentos conversando, jogando conversa fora. Enfim, aí eles nos deram várias dicas do que fazer aqui nessa parte da Sicília. Outro ponto super positivo do voluntariado é que você pode desenvolver novas habilidades. Por quê? Voluntariado, você vai trocar trabalho por essa hospedagem, por essa troca cultural. E o que é esse trabalho? Muitas pessoas pensam que você precisa ter experiência profissional para poder trabalhar nos projetos. Na verdade, não. Basta você ter a mínima habilidade com aquilo. Então, por exemplo, eu tenho habilidade com pintura. Mas não é que eu sou muito boa, eu só tenho uma habilidade e eu gosto. E no nosso último voluntariado, antes desse, eu pintei um mural. Gente, sério. Quando que eu ia pintar um mural na minha vida, vivendo numa grande cidade, trabalhando de segunda a sexta, assim, não ia conseguir pintar um mural. E eu pintei um mural, explorei minha criatividade, foi incrível. O Saul também teve uma experiência que ele aprendeu coisa nova. Exatamente. Eu aprendi a mexer naquelas máquinas de cortar a grama, que no futuro pode, inclusive, ser útil em outras experiências de voluntariado que tenha também coisas que têm a ver com jardinagem. E rola um desenvolvimento pessoal também, porque você melhora seu inglês, porque a língua que você vai conversar com seus anfitriões, e dependendo do voluntariado, se tiver outros voluntários também, vai ser o inglês. Então, assim, é perfeito também para evoluir com o inglês. Eu cheguei no inglês meio básico e hoje eu já estou no intermediário alto, quase avançado, bem boa no inglês mesmo. Um outro ponto muito positivo é que esse tipo de viagem é uma viagem mais lenta, né? A gente chama de slow travel, porque você passa mais tempo nos lugares, então você tem mais tempo para descansar, para acalmar a sua mente, porque essas viagens de turismo, que geralmente são rápidas, é um turbilhão, né? Você fica o tempo inteiro para cima e para baixo, e voluntariando não, você pode ter um tempo realmente para viver com mais presença. Isso era algo que a gente queria muito, né? A gente estava cansado de trabalhar e viver naquele flow maluco de trabalho de segunda a sexta, só ter o final de semana para descansar, e o final de semana passava muito rápido. E voluntariando não, voluntariando aqui é sempre bem tranquilo e também é sempre muito dinâmico, né? Porque esse voluntariado específico que a gente está, as tarefas são meio que as mesmas todos os dias. Ó, mais um animal. Não. Nesse voluntariado, as tarefas são meio que as mesmas, mas no nosso primeiro voluntariado, as tarefas eram todo dia uma tarefa diferente. Então, é bem dinâmico e, ao mesmo tempo, você tem muito tempo livre para descansar. Então, esse é um ponto também mega positivo se você quer viver com mais presença, se você quer descansar, se você está muito cansado dessa vida louca da cidade, dessa vida louca de trabalhar de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Basicamente, o que nós queríamos e o que você vai ter nesse tipo de experiência, nós não queríamos passar rápido como viajantes no lugar. Nós queríamos experienciar e viver aquele lugar de fato, entende? Não passar, por exemplo, 2 dias aqui na Sicília
de forma rápida para conhecer tudo com checklist. Nós queríamos viver aqui de forma lenta e sem aquela pressão, sabe? De ir em todos os lugares o mais rápido possível. Tem lugar aqui que a gente acabou que não foi, mas a gente não se sente culpado por isso, né? Até ponto turístico mesmo que a gente não foi, mas a gente não se sente culpado por isso. Na verdade, a gente aproveitou muito, a gente conheceu 7 praias, a gente fez 4 trilhas, a gente subiu uma montanha, a gente foi para 2 ilhas próximas, fez um passeio de barco. Então a gente fez muita coisa, fez tanta coisa tão legal, fora da rota turística também. Algo que é muito legal é que essa troca cultural, você só tem voluntariando. É muito difícil você ter essa troca cultural como turista. Só se você for turista e passar tipo 1, 2 meses no lugar. Mas isso também acabaria saindo muito, muito, muito caro. O planejamento ele é acessível, né? Por exemplo, com a Worldpackers você paga só a anuidade. Se você usar o nosso cupom, você ainda tem $10 de desconto na anuidade. E basicamente o único dinheiro que você vai gastar dentro da plataforma, com essa anuidade. Depois disso você vai ter acesso a contato com anfitriões do mundo todo e escolher projetos que sejam mais acessíveis e mais interessantes para você. Mais compatíveis com vocês. Só para vocês terem uma noção, o preço da plataforma é em dólar porque é uma plataforma internacional. Apesar de que a Worldpackers é brasileira. Foram 2 brasileiros que criaram a Worldpackers, mas se internacionalizaram. Por isso que o valor é em dólar. Mas quando você for assinar a anuidade, você vai assinar em real, né? Esse valor ele é convertido para real. Só para vocês terem uma noção, o valor de $59, que é o plano de individual, convertido para real dá uns 300 e poucos reais. Se você usa o nosso cupom, ele cai para menos de 300 reais. Então fica tipo 200 e tantos reais por um ano. Então imagina, eu penso assim, eu tô pagando como se fosse a minha hospedagem. Porque você não vai pagar hospedagem em nenhum lugar que você for ficar. Então é tipo 200 e tantos reais que você vai pagar de hospedagem para usar um ano inteiro. Eu imagino assim. Uma outra coisa é que a Worldpackers dá para você fazer plano de casal também, tá? Isso aumenta $10 a mais do plano individual. Então, nosso plano é de casal. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Duplo e casal. Então, você pode também viajar com um amigo. Se você, eu não tenho um parceiro, um companheiro para viajar comigo e eu quero muito fazer isso, chama um amigo. A Worldpackers, o perfil, não é só casal, na verdade é dupla e casal. Explica como funciona o perfil de dupla e casal. É a mesma coisa do perfil individual, só que ele vai englobar 2 pessoas e vai sair muito mais em conta do que você pagar um plano para cada um e vocês 2 podem viajar juntos. Ele funciona dessa forma, um plano para dupla e casal. Os 2 têm que fazer uma conta na plataforma, um dos 2 vai assinar e quem assinou vai mandar um convite para a sua dupla. E aí, depois que a segunda pessoa aceitar o convite, os 2 vão estar linkados no mesmo plano. E aí, vocês podem aplicar juntos e os anfitriões já vão saber que vocês são uma dupla. E aí, lá vocês se apresentam e tal. Se vocês quiserem, a gente pode também fazer vídeo explicando como que faz um perfil para ser bem aceito no Worldpackers, que o nosso perfil, modéstia à parte, é muito bom. Agora, os pontos negativos, né? Mesmo que nós não tenhamos passado por nenhuma experiência ruim, nem alguma coisa que seja realmente negativa, é bom alertar que isso pode acontecer com você. Afinal de contas, nós não vamos romantizar e nós queremos aqui ser 100% honestos com vocês. O primeiro ponto é que nem todas as experiências vão ser perfeitas. E é uma coisa que você tem que levar em consideração, principalmente quando você estiver fazendo a sua aplicação. Que é o que a gente faz para a gente garantir que nossas experiências sejam minimamente boas, é ler as avaliações de outros voluntários que já passaram por aquele voluntariado, porque aí a gente tem mais ou menos noção de como ele é. E a gente tem meio que uma regra que a gente não aplica para voluntariado que um voluntário foi lá e deixou uma avaliação negativa. Mesmo que tenha sido só uma, a gente prefere não aplicar, que é para evitar qualquer coisa que vá fazer com que a nossa experiência não seja muito boa. Para dizer que a gente nunca aplicou, a gente até já aplicou, mas acabou que nunca deu certo e graças a Deus que nunca deu certo, só deu certo com avaliações positivas e eu acho que é isso. Gente, as avaliações são uma ótima ferramenta para saber se você está indo para uma furada ou não. E depois que você sai de uma experiência, você tem 15 dias para avaliar aquele anfitrião. Então, assim, é muito importante que você já seja sincero para saber o que aconteceu, como se desdobrou a experiência, para você ajudar também outros viajantes no futuro. Uma coisa que alguns viajantes podem não gostar é da desorganização. Pode ter anfitrião que é desorganizado.
né, que não prepara ali o que é que o voluntário tem que fazer, e aí isso pode ser chato para algumas pessoas, então pode ser um ponto negativo que as pessoas podem acabar não curtindo muito. Uma coisa que não necessariamente é um ponto negativo, mas é que alguns voluntariados, eles podem exigir mais de você, eles podem ser mais pesados, então você tem que estar aberto para isso, mas você nunca vai para um voluntariado sem saber exatamente o que é que o anfitrião quer de você, porque tudo vai estar explicado lá na plataforma do Worldpackers, no perfil do anfitrião. O próximo ponto negativo é que a adaptação de um novo local, um novo país, pode ser talvez um pouco difícil para você. Afinal de contas, você está experienciando tudo novo. E, por exemplo, se você sair do Brasil pela primeira vez e vai ter uma experiência dessa voluntariando em outro país, tudo vai ser novo. Então, assim, a adaptação vai variar de cada um para cada um. E talvez pode ser um pouco difícil para você. Pra gente, eu acho que foi bem fácil. Eu acho que nós somos bem adaptáveis. Mas nós sabemos que tem várias pessoas diferentes aí pelo mundo, né? E bom, um outro ponto que não é ponto negativo, mas enfim, é algo a se considerar, é que você tem que ter responsabilidade. Não acho que isso seja um ponto negativo, mas você vai estar ali lidando com um projeto de outra pessoa, que recebe vários voluntários, então é algo sério, não é brincadeira, você vai ter que trabalhar ali naquele projeto durante as horas que foram acordadas. Uma coisa que a gente não falou é que geralmente as horas de trabalho, elas são bem variáveis, você pode trabalhar, aqui a gente trabalha... Nossa, nesse voluntariado que a gente tá, pouquíssimas horas por dia, talvez se juntar tudo, uma hora e meia por dia de trabalho só. No nosso outro voluntariado eram 4 ou 5 horas por dia, mais ou menos. Sim. Então isso sempre vai estar no perfil do anfitrião, quantas horas você vai trabalhar. E agora, vale a pena? Então, o que eu tenho para dizer sobre isso? Pra gente, vale muito a pena. Tá sendo assim, a experiência, tá sendo... simplesmente o ponto alto da minha vida até o momento, tá vivendo tudo isso que a gente tá vivendo aqui, voluntariando, viajando pela Europa, que é um dos lugares mais caros do mundo. Nem necessariamente era o lugar que a gente mais queria estar de início, mas era o mais perto da gente, então a gente aconselha também que quem quer viajar, que comece pelo lugar mais perto. Por que eu falo mais perto? Porque a gente morava em Portugal. A gente decidiu começar por aqui, mas a gente tá doido pra ir pra outros lugares também. Então, pra mim, vale muito a pena. E pra você, Saul? Para mim vale muito a pena porque atende todas as minhas necessidades quanto viajante. Eu gosto de ir para os locais mais nativos e eu gosto de ir para os locais menos turísticos e menos enlatados. Sabe aquele ponto onde vai vários turistas por ano assim e que tem várias pessoas de várias nacionalidades? Eu prefiro ir no localzinho onde os nativos daquela cidade vão. E isso você encontra fazendo esse tipo de voluntariado, porque você vai ter contato com os locais. E esse tipo de viagem devagar, meio que slow travel, como a Brena falou, também é o que eu gosto, de experienciar o local onde eu estou. E não simplesmente passar por ele rápido e como se eu tivesse uma obrigação de ir para os pontos turísticos de lá. Só dá check. E não nos entendam mal também, tá? Não é que a gente não faz esse tipo de viagem, a gente faz também. Só que definitivamente isso tá sendo o quê? 20% só da nossa viagem, mas a gente vai. E recomendamos para quem tem o mesmo espírito de viajante que nem esse da gente. Se você gosta de trocar, de conhecer a cultura local, se você quer viajar mais barato também, se você quer viver coisas extraordinárias, coisas que você não viveria se você estivesse viajando como turista, passar mais tempo viajando. Se você gostaria também de desenvolver novas habilidades, de aprender coisas novas, de ter impacto em projetos que de alguma forma estão influenciando na sociedade, seja aqui, por exemplo, no Refúgio de Animais, seja numa fazenda, seja em um hostel numa cidade grande, onde você vai aprender a como trabalhar dentro de um tipo de estabelecimento desse de hotelaria. Você vai desenvolver coisas novas, sabe? Então, assim, se você também gosta desse tipo de viagem, onde você está sempre aprendendo, se relacionando com pessoas de diferentes nacionalidades, esse tipo de viagem e o voluntariado é para você. E não tem idade, tá? Alguns voluntariados colocam lá um limite de idade de 69 anos, de 70 anos. Mas, tipo, tem muitos que nem tem limite de idade. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo e acha, já tenho 40, 50, 60 anos, tô muito velho, tô muito velha pra isso. Não tá. Se você tiver saúde e conseguir viajar, você não tá velho pra isso, você consegue. Só vai, que a idade não vai te prender. Você consegue com certeza. Se você tem um espírito de querer sair por aí viajando e você acha que dá,
Você olha ao seu redor e pensa, é possível, então não deixe o medo te prender. Vai em porque frente. se você tá até hoje querendo e ainda não fez, com certeza essa vai ser uma das suas maiores felicidades da vida. Como tá sendo da gente, tá? Porque a gente não é jovem. Eu tenho 29, o Saulo tem 30. Tem muita gente que começa a viajar com 20, 21 anos e a gente não teve essa oportunidade. Mas no momento que a gente teve, quando a gente conseguiu, a gente saiu para viajar. Para falar um pouco sobre a nossa experiência voluntariando, o primeiro lugar que a gente voluntariou foi uma ilha na Croácia. Nós tínhamos que ajudar na organização e na preparação de apartamentos. E o dono, que é um inglês chamado Jay, que ele tinha que preparar os apartamentos para alta temporada, que lá é um local muito turístico, tem praias lindas, e tinha que preparar os apartamentos para alta temporada. O que é preparar? Lixar a parede para colocar pintura nova, aparar o jardim, pintar o mural, como a Brena fez. Então nós tínhamos que preparar, porque agora, que é no verão, tá na alta temporada. E quando chegamos em maio, estava aí na pré-alta temporada. E tem vídeo aqui no canal, tá? Da gente lá, tem um vídeo, voluntariado na Croácia, é um daily vlog que a gente fez lá. Aqui a gente não fez daily vlog, só fez a gente passeando por praia e tudo. Provavelmente tem vídeo já no canal também sobre isso. Mas aqui é um refúgio de animais e o nosso trabalho é simplesmente cuidar dos animais, colocar comida e água fresca para eles. E a gente tinha todo o resto do dia livre para aproveitar a Sicília. Nosso host emprestava o carro dele pra gente passear pela Sicília, então foi incrível. Só experiências incríveis, né? Assim, e tipo, uma coisa super legal é que os dois anfitriões têm duas personalidades diferentes. O primeiro era super comunicativo, gostava de conversar e era um amor de pessoa. Esse aqui, ele é mais calado, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa super divertida, super engraçada. Os dois muito gentis, muito preocupados em fazer uma experiência muito legal pra gente. Então assim, até agora, duas experiências, 100% delas incríveis. 5 estrelas para as duas. 5 estrelas para as duas. E como começar? Agora, gente, é o final. Para você que ficou aqui até o final e quer saber como começar, qual que é o nosso conselho, o que é que a gente diz para você que quer começar, quero voluntariar. Primeiro ponto é a organização financeira. Você tem que entender para onde que você vai viajar. Quero viajar dentro do Brasil, então você já tem mais ou menos uma noção de quanto que você vai gastar com as suas passagens de ida e de volta. Depois uma reserva para esses gastos extras que você vai ter com passeio, que você vai ter com comida extra, se lá não oferecer comida. Tudo isso você consegue prever. A partir dessa previsão, você vai juntar um dinheiro para isso. E aí, depois, você vai assinar o Worldpackers. Existem outras plataformas de trabalho voluntário? Existem. Mas, na nossa opinião, a Worldpackers é a melhor. A gente pesquisou muito antes. Hoje, a gente tem uma parceria com a Worldpackers, que a gente tem um cupom de desconto de $10, mas quando a gente começou, não tinha parceria nenhuma, tá? A gente entrou na Worldpackers porque a gente avaliou e de todas foi a que a gente mais gostou, principalmente por ter mais suporte e por ser uma empresa brasileira. Lembrando, gente, que se você está no Brasil, obviamente que a opção mais barata para começar a sua jornada voluntariando vai ser dentro do Brasil. Dentro do Brasil tem vários projetos diferentes. Se você quiser ir um pouco mais longe, também pode ir para a América do Sul, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, também tem vários projetos lá. Então, assim, a gente recomenda você começar para onde você tá, né? Porque é onde vai exigir menos dinheiro no começo, porque quer queira ou quer não, o dinheiro e a sua reserva financeira vai ser a coisa mais importante na sua viagem e é o que você tem que ter mais noção, tem que ter mais cuidado dentro da sua jornada voluntariando. Uma coisa que eu sei que vocês provavelmente estão com dúvidas, e eu já vou falar aqui já só para encerrar o vídeo, para também não ficar muito longo. Uma coisa que eu sei que vocês têm essa dúvida a gente não tá trabalhando, tá? Muitas pessoas perguntam pra gente no Instagram, inclusive segue a gente lá no Instagram, tá? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Muitas pessoas perguntam pra gente com o que é que vocês trabalham, o que é que vocês fazem pra se manter. Gente, não necessariamente você precisa ter um trabalho online. Você pode juntar um dinheiro pra passar uma temporada viajando. Você pode viajar por uma semana, você pode viajar por um mês, você pode viajar por 2 meses, por 3 meses, 4 meses. A gente decidiu que queria 6 meses. Então, a gente passou quase um ano inteiro juntando dinheiro para poder ficar sem trabalho durante esses 6 meses. Mas você pode, inclusive, fazer isso nas férias, se você quiser. Nas suas férias do trabalho, se conseguir aí 15, 20, 30 dias de férias, você pode fazer isso também. Gente, fazer um mochilão não necessariamente quer dizer que você vai passar a sua vida toda viajando. Você pode se planejar para viajar, como a Brena falou, 2 meses, 3 meses, passar um período sabático, depois voltar e recomeçar o seu trabalho, o que quer que seja. Enfim, depois que você fez esse planejamento, você vai no Worldpackers, cria uma conta e com o nosso cupom
assina a anuidade. A partir daí você vai ter contato e vai ter a oferta de vários anfitriões pelo mundo todo. E uma coisa, a gente tem um grupo de WhatsApp, também vai ficar o link na descrição aqui, também tá na bio do nosso Instagram, um grupo de WhatsApp para te ajudar nessa jornada, troca de experiências. Lá a gente coloca os voluntariados que a gente já fez, que muita gente pede. Como que você vai ter um bom perfil, a gente te ajuda nisso também lá no grupo. Então, entra no nosso grupo também se você quer fazer isso. E lembrando que lá no grupo tem uma pessoa da equipe da Woodpeckers ajudando todo mundo, inclusive a gente também. Com dúvidas técnicas e tudo mais, então é bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, porque a gente está documentando toda a nossa jornada aqui viajando. E o que mais? Deixa um comentário, deixa um like, faz tudo aí pra gente. Espero que você esteja gostando de acompanhar a nossa viagem. Sim. E é isso. E vamos que agora a gente tem um voo para pegar para Portugal. A gente tá, correndo, loucura, vamos. Tchau! Tchau.